O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixe as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel em seu dedo e sandália em seus pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu músicas e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai:
Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a tua ordem. E tu nunca me deste um cabrito para que eu festejasse com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos diáconos, todo o povo santo de Deus aqui reunido, e você que ora conosco da sua casa, celebramos o 24º domingo do tempo comum. Somos convidados a meditar sobre o caráter de Deus e a natureza de Cristo. Muitas vezes dizemos que estamos procurando por Deus. É comum isso acontecer na nossa vida. Estou em busca de Deus. Estou procurando Deus. Em certo sentido, tal busca é fútil, porque não temos certeza do que estamos procurando. E se tivermos certeza, então provavelmente não é Deus quem estamos procurando. E além disso, nós realmente não encontramos Deus. Pelo contrário, é Deus que nos encontra, é Deus que se revela a nós. E o que é tão chocante sobre isso é que Deus que é finalmente revelado a nós, é um Deus que talvez nunca teríamos pensado em buscar. O Deus que falou com Moisés, como escutamos nesta primeira leitura, está aflito com a perversão do povo. O povo qual Deus havia libertado da escravidão do Egito. E o que ocorre? Movido por amor, Deus mostra a este povo misericórdia. Quem poderia imaginar um Deus assim? Misericordioso. O Deus descrito no Evangelho, que hoje nós escutamos, realmente busca o que está perdido. Este Deus aparenta abandonar os seguros por causa daquele que se extraviou. E também faz um grande esforço para encontrar uma moeda perdida. E é como um pai desprezado pelo filho, mas amoroso. Deus espera pacientemente até que voltemos aos nossos sentidos. Não é suficiente que Deus escolha entrar em aliança conosco. Nosso Deus é totalmente consumido por um desejo insaciável de restabelecer um relacionamento conosco, mesmo quando viramos as costas para Deus. Quando escolhemos comprometer nossa lealdade em outro lugar, quando vagamos impensadamente em perigos que ameaçam nosso bem-estar. Talvez podemos assim nos perguntar: o que há em nós que nos tornam tão desejáveis a Deus? A resposta é quase como se
o amor incondicional não fosse simplesmente uma característica de Deus, mas a própria essência de Deus. E nenhuma fragilidade ou perversão humana pode mudar isso. Deus é puro amor. Na leitura do Evangelho de Lucas, que nós acolhemos, o Pai amoroso agraciou o Filho pervertido e que retorna com roupas finas e todos os enfeites de um banquete majestoso. Uma vez que nosso relacionamento de aliança é restabelecido, Deus nos concede suas bênçãos. Podemos assim dizer, a primeira bênção que Deus nos concede nesta reconciliação é a misericórdia. O amor íntimo das entranhas que só um pai ou uma mãe pode conceder. É quase como se Deus não pudesse nos rejeitar, porque seria como rejeitar uma parte do próprio eu de Deus. Mas essa misericórdia é porque Deus é completamente e puramente amor. Essa misericórdia compele Deus a nos perdoar tão totalmente como Deus perdoou os israelitas desleais, que fizeram aquela imagem de metal e ofereceram sacrifício. E como o Pai amoroso, no Evangelho de hoje, que perdoou o Filho, castigado e arrependido. A misericórdia e o perdão de Deus assumem a forma de libertação da escravidão. E se não escravidão do Egito, certamente escravidão de impulsos malignos, de vícios e hábitos que podem nos destruir. Deus nos quer libertar de todos esses males. No Evangelho, o filho mais novo deixou para trás sua vida desregrada. Mas o irmão mais velho teve inveja. E ele poderia ter se livrado da inveja e do ressentimento com o retorno do irmão arrependido, se pelo menos ele tivesse aberto seu coração à preocupação amorosa de seu pai. O pai é puro amor. A celebração que segue o retorno da nação perdida, como escutamos no livro do Êxodo, da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Esta celebração está aberta a todos que se reconhecem pecadores e se arrependem de seus pecados. No fim, a cada momento deste encontro da ovelha perdida, da moeda perdida, o convite foi: vamos celebrar. E do filho que retornou à casa e foi acolhido com muito amor, o convite: vamos fazer um banquete, celebrar. Se nós nos reconhecemos também pecadores e se arrependemos de nossos pecados, somos convidados a celebrar. Quem celebra, quem se reconhece em seu pecado e se arrepende, tem essa necessidade de celebrar. Aqui estamos reunidos para celebrar este amor misericordioso de Deus para conosco. Aquelas pessoas que não têm pecado para se arrepender, talvez não tenham motivos para se alegrar. Somente aquelas que compartilham a alegria de Deus no arrependimento dos outros, reconhecerão a necessidade de celebrar.
As pessoas que invejam esta festa que Deus faz com os pecadores, ou pessoas que guardam ressentimento por causa da misericórdia de Deus, não terão motivos para se alegrar. O apóstolo Paulo, caros fiéis, nesta segunda leitura, insiste que é por meio de Cristo que essa alegria desta festa da vida misericordiosa é alcançada. É através do sacrifício de Cristo que os pervertidos são perdoados, que os pecadores são salvos, que os perdidos são encontrados. É através de Cristo que somos acolhidos por Deus, e Cristo é o próprio dom da misericórdia, o perdão dos nossos pecados, a celebração do nosso retorno, o amor eterno de Deus Pai. O apóstolo Paulo fica impressionado com a bondade de Deus para com ele por meio da ação ou da atuação de Cristo Jesus. Paulo se coloca como exemplo clássico do pecador arrependido. Em seu arrependimento, ele é um modelo para nós imitarmos. Ele é certamente alguém sobre quem os anjos do céu se alegram. E nós, quem somos? Poderão os anjos do céu se alegrarem por nós? Vamos nós participar da celebração da alegria? Caros fiéis, deixemos que esta palavra, que nos fala da misericórdia e do amor incondicional de Deus, infunda em nós uma verdadeira e genuína conversão, para assim podermos tomar parte neste banquete da vida, a caminho do reino eterno dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.